seu trabalho começou em 85, é isso? 85, e nessa época era pouco falado meio ambiente, tráfico de animais, ninguém falava, você começou a falar. Mais de 50 anos atrás a gente era visto como maluco, né? Ambientalista eram xiitas, ambientalistas eram verdes, né? Eram bicho grilo. Como surgiu esse seu interesse pelo meio ambiente? Bom, contando a história lá de trás, eu acho que eu tive o incentivo de uma avó, que era, já no tempo dela, era apaixonada pelo meio ambiente. As histórias que ela contava para nós, os netos, eram histórias relacionadas a animais da floresta, a floresta, as coisas que aconteciam em volta dela na fazenda. Então isso despertou em mim esse interesse pelos seres que estão à minha volta. O fato de eu ter ido estudar com 17 anos nos Estados Unidos, e por acaso eu fui estudar e fiquei morando com uma família que era extremamente ambientalista. Eles tinham no quintalzinho deles, eles tinham 5 árvores e cada árvore dava fruta numa época do ano, e a importância dessas 5 árvores naquele quintal e dos pássaros que visitavam esse quintal era tão importante que eu comecei a pensar, nossa, no Brasil, com tanta floresta, com tanto meio ambiente, a gente não se preocupa com nada. Eles me fizeram pensar realmente no meio ambiente de outra forma. Não achando bom tudo que está acontecendo no Brasil de enchente, mas é um lado positivo das pessoas acordarem e falarem, caramba, isso é a reação da natureza do que a gente está fazendo. Você concorda? É um aviso... como eu falei, as pessoas estão sentindo na pele. Ué, mas isso não acontecia. Como é que está acontecendo agora? O que eu posso fazer? É melhor eu não fazer? É melhor eu segurar a onda. E, na hora do voto, votar num presidente consciente, num presidente que tenha meio ambiente, seja a seta do direcionamento do desenvolvimento. Você é pessimista? Como que você é imaginando no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos? Você ousa fazer uma previsão? Olha, eu vi um documentário da BBC de Londres que mostrava como é que a Terra chegou a ser o planeta que propiciava a vida do jeito que propicia. E começava mais ou menos assim, a Lua tinha uma interferência muito grande no planeta Terra há milhões de anos atrás, quando ela era mais próxima ao planeta. À medida que ela foi se afastando, essas intempéries, essas tempestades, fogo, vulcão, terremoto, que era uma coisa constante, que impossibilitava a vida, foi amenizando, o afastamento da Lua foi amenizando o clima. E com esse sistema novo acontecendo, as microespécies começaram a poder existir, e daí nasceu um fungo, uma planta, e agora nós, já em deterioração, mas nós presenciamos há 100 anos atrás, um planeta de uma biodiversidade incrível. E as relações das plantas com as espécies, com o homem, com os peixes, com os corais, com os micro-organismos. E essas inter-relações são tão fantásticas, são tão ricas, que parece que é uma coisa feita por um ser acima de qualquer coisa, porque não é possível ter tanta perfeição. E agora que isso começa, as espécies começaram a se extinguir, os oceanos estão poluídos, os rios não correm mais nas grotas como quando eu era criança, as chuvas não acontecem todos os dias em certa hora para molhar a terra e depois amenizar o clima. Hoje as chuvas são excedentes ou você sente a falta delas em qualquer lugar do país. O Rio de Janeiro, por exemplo, está muito mais úmido do que era antes. Chove o ano inteiro no Rio de Janeiro. Você não tem mais a época seca. Mas o bacana desse documentário é que mostrava que tudo é importante. A mísera formiga, essa biodiversidade inteira, essa riqueza, nós humanos vamos destruir. E isso é que dói, porque o universo é enorme e as forças do universo a gente não controla. Pode ser que um vulcão amanhã entre em erupção, tape com as suas cinzas e material metade do planeta e aquilo fica escuro por 3 meses. 3 meses é suficiente para a vegetação morrer, para os mamíferos não terem o que comer e a cadeia toda desaparece, né?
Então, é muito preocupante que isso esteja acontecendo num período tão curto e que nós sejamos responsáveis. Porque o universo sempre andou no ritmo que andava. As catástrofes aconteciam, algumas espécies eram extintas, outras apareciam por causa das que se extinguiram. Isso durante milhões de anos. Hoje nós estamos fazendo a extinção das espécies, e com certeza a nossa mesmo, num período muito curto. E as espécies não têm tempo para se adaptar, não tem como procurar abrigo, porque tudo é muito rápido. Então nós estamos nos extinguindo. Agora nós estamos sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Essas intempéries vêm acontecendo de uma força maior. É uma judiação, né? Porque se as florestas não tivessem sido cortadas ao sul do Brasil, talvez isso não acontecesse, porque a floresta funciona como um cílio nos nossos olhos para impedir que as impurezas cheguem. E os ventos com as florestas diminuem de velocidade. Sem as florestas eles aumentam a velocidade. E o mundo, como todo mundo sabe, é um equilíbrio de forças, né? É um equilíbrio é uma combinação de reações químicas e físicas. É tudo química e física. Então você diminui uma porcentagem aqui, o planeta aumenta ali para buscar o equilíbrio. E a busca desse equilíbrio no desequilíbrio criado por nós, talvez cause efeitos e cause reações que a gente desconheça. Tempestades, vulcões, maremotos. Alguma mensagem para os internautas da UTV, dos fiscais da natureza? Fiscalizem mais, briguem mais, votem melhor, né? Agora é a hora de a gente conseguir muitos parceiros para tentar salvar o país que a gente ama, o país que a gente nasceu, as espécies que a gente está acostumado a conviver. E a gente sabe que o futuro depende de nós. E no nosso caso, o que a gente pode fazer é tomar atitudes simples no nosso dia a dia, divulgar a causa ambiental e, na hora do voto, votar certo.